nascer, morrer, renascer ainda e progredir incessantemente, tal é a lei. Olá, amigos. Um edifício desaba. Uma loja de fogos de artifício explode. E diariamente, pelas centenas de favelas dos grandes centros urbanos do país, há pessoas que findam a existência terrena em razão de balas perdidas, deslizamentos de terras e outros sofrimentos com feição de terrível acaso. Mas em meio de tantas tragédias, despontam imagens paradisíacas e pessoas felizes que desfrutam de forma pacífica o lado bom da vida. Por que isso ocorre em nosso planeta? Por que catástrofes que, em princípio, são um corolário de dores, terminam no processo de acomodação, gerando uma infinidade de belas e edificantes manifestações de cooperação e solidariedade? E por que aquilo que, às vezes, parece bom, degenera em culto de orgulho, egoísmo e vaidade? Sem dúvida, tais questões nos colocam diante de experiências intrigantes. Mas quem vai falar sobre tudo isso é a nossa convidada de hoje, a Dalila Talamini, que é especialista em educação e é da diretoria da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Dalila, nosso assunto hoje é provas e expiações. Eu perguntaria a você o que é prova e o que é expiação. Prova é a situação na qual o espírito merecedor escolhe as situações e experiências pelas quais deverá passar a fim de acelerar o seu processo evolutivo. E na expiação, o espírito endividado para com as leis divinas é encaminhado para situações nem sempre solicitadas por ele, a fim de resgatar as suas faltas. E por que o Espiritismo afirma que a Terra é um planeta de provas e expiações? Porque todas as pessoas que nele habitam estão sujeitas às vicissitudes decorrentes de vidas presentes ou de vidas passadas. Bom, já que todos nós estamos no mesmo barco, já que todos nós estamos sujeitos às provas e expiações, há uma maneira de atenuá-las? Sim. Amando e trabalhando indistintamente em prol da melhoria da paisagem humana. Assim como o doente procura na medicina convencional o tratamento para aliviar as suas dores físicas, o doente espiritual deve buscar no Evangelho a orientação para que ele se liberte, para que ele se cure, aliviando as suas dores espirituais. Mas quer dizer que, fatalmente, todos nós temos que passar pelas provas e expiações. Aí eu perguntaria para você, e o poder, aliás, o perdão de Deus, onde estaria? O Pai, na sua infinita misericórdia, nos manifesta o seu perdão através de oportunidades de retorno à vida corporal, a fim de que possamos resgatar os nossos débitos, e a esse processo chamamos reencarnação. Quer dizer que é como se Deus nos colocasse para pagar os nossos débitos a prestação. Ao invés de pagarmos tudo de uma vez, nós reencarnamos várias vezes e vamos resgatando pouco a pouco esses débitos. Seria isso, Dalila? Sim, porque nós, nas condições ainda de espíritos imperfeitos que somos, jamais teríamos condições de resgatar de uma única vez todos os nossos débitos para com as leis divinas. Mas quer dizer que aquele perdão de passar a mão na cabeça e dizer está anistiado, está perdoado, não precisa resgatar mais nada, esse não existe. O enfoque que a doutrina espírita nos dá, nos leva à conscientização de que é amando, trabalhando, procurando burilar os nossos erros, procurando a nossa renovação íntima, que realmente nós estaremos caminhando para uma vida melhor, para o perdão que tanto nós almejamos. Um exemplo, assim, bem prático, Dalila. Uma pessoa que é bondosa, pratica a caridade, ajuda a todos, né? Vive para fazer o bem. Essa pessoa, em outra encarnação, pode ter praticado muitos males e até nessa
antes de se tornar uma pessoa boa, pode ter sido uma pessoa negligente, uma pessoa desequilibrada. Eu perguntaria, esse bem que ela pratica hoje, a caridade, o serviço ao próximo, isso aí, de uma certa forma, anularia certos erros, anularia certos sofrimentos que ela teria que passar? Sim, porque ninguém está fadado a permanecer eternamente no sofrimento. Todos os nossos desacertos podem ser atenuados e até eliminados pelos atos de amor que praticamos. Muito bem. Agora, tem uma situação que deixa a gente assim perplexo às vezes, né? Certas pessoas ficam perplexas. As grandes catástrofes, terremoto como houve há poucos dias no Japão, onde morrem pessoas indiscriminadamente, bons e também menos bons, ou às vezes até criminosos, desencarnam, ficam mutilados, não há assim uma seleção. Como é que o Espiritismo vê essas catástrofes coletivas? Segundo o Livro dos Espíritos, Deus usa desses meios a fim de acelerar o processo evolutivo da humanidade, pois a Terra está destinada a marchar sempre para a frente. Quer dizer que então, para o Espiritismo, a lei da destruição é uma necessidade? Ela é uma necessidade a partir do momento que dali surjam novas ideias, que surjam novos estágios regeneradores, que surjam novas situações de melhoria, de libertação, de esclarecimento, enfim, de transformação. E no caso das guerras, Dalila, que no caso de uma catástrofe natural é compreensível, né? São os desígnios de Deus. E no caso das guerras que são provocadas pelos homens, também está compatível com a necessidade da destruição, a necessidade das guerras, segundo as leis de Deus? A necessidade, ela é relativa, na medida em que os homens ainda não aprenderem a caminhar fraternalmente, haverá esses flagelos destruidores, mas a cada qual será atribuída a responsabilidade de acordo com o seu grau de decisão, de acordo com o seu esclarecimento, de acordo com o seu, enfim, com a sua postura diante de determinados fatos, diante de determinados acontecimentos. Então, no caso, ficaríamos com aquela máxima do Cristo que há necessidade do escândalo, no entretanto, ai daquele por quem vier o escândalo. Quer dizer, cada um que provocar a destruição, que provocar o flagelo, a dor, naturalmente vai responder na medida da sua responsabilidade, não é? Sim. Há as sanções da lei para aqueles que provocam o escândalo. Agora, uma coisa também que às vezes intriga as pessoas, certas doutrinas, certas religiões mesmo, admitem o fim do mundo, que o mundo vai acabar. Como que a doutrina espírita vê esse aspecto? O mundo, no seu aspecto físico, não irá propriamente acabar. O que haverá é uma transformação espiritual. Essa mudança será principalmente de mundo expiatório para um mundo de regeneração. Então, os espíritos que hoje aqui habitam acabarão, provavelmente, no seu aspecto físico, mas espiritualmente eles estarão num plano mais evoluído, num plano de maior esclarecimento, onde haverá menos sofrimento e mais fraternidade. E os espíritos preveem, assim, um tempo, uma época para que a Terra passe de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, ou não tem data marcada, vamos dizer assim? Olha, fala-se muito no terceiro milênio. Esse terceiro milênio, segundo se prevê a doutrina, nós estaremos vivendo um estágio de maior felicidade, um estágio em que nós nos amaremos mais, em que nós entenderemos mais a necessidade do próximo, que nós estaremos sensibilizados para o sofrimento do nosso irmão, porque sensibilizados para o nosso próprio sofrimento, nós todos já o somos.
Agora, quando nós despertarmos para a necessidade do nosso semelhante, aí realmente nós estaremos evoluindo, nós estaremos caminhando para esse tão chamado terceiro milênio, onde se prevê todas essas mudanças favoráveis à transformação do espírito. Muito bem. Nós agradecemos, Dalila, a sua presença, os seus esclarecimentos, né? E as nossas câmeras e os nossos microfones para a sua mensagem final. Ainda, com relação ao aspecto que foi abordado, sobre as calamidades, sobre as catástrofes, nós temos uma mensagem da Joana de Ângeles que cala fundo nos nossos corações, onde ela afirma que, do ponto de vista espiritual, esses flagelos destruidores têm objetivos saneadores da atmosfera psíquica. Sem dúvidas, esses acontecimentos nos trazem bastante aflição pelos danos que causam, pelas vítimas que são destruídas coletivamente, deixando marcas de difícil remoção na nossa mente, no nosso caráter e no nosso corpo físico. Esses fatos desesperadores nos convidam a nós, espíritos invigilantes, à meditação, à aceitação da vontade divina e à submissão, porque daí sabemos que resultará a elevada transformação moral. Essas catástrofes não constituem um castigo, e sim é a justiça total que se faz. Enquanto a Terra estiver dirigida por grupos humanos que se deixam levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo ódio, ainda haverá muitas lágrimas coletivas, haverá muito sofrimento quando a humanidade deverá despertar para o bem, para o amor, para a caridade, para o sacrifício. Muito obrigado, Dalila. Nós é que agradecemos pela oportunidade de aqui estar trazendo a nossa humilde contribuição. Esqueça o pesadelo da noite anterior e alegre-se com o dia que surge. Aproveite este dia para reconciliar-se com alguém que não tem coragem de achegar-se a você. Marco Prisco. Sugestão literária. O que é a mediunidade e como praticá-la com segurança? No livro Mediunidade, de José Herculano Pires, um dos grandes estudiosos do espiritismo no Brasil, você observa como a ciência, mesmo embasada em teses materialistas, vem descobrindo a vida espiritual, as várias formas de intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Esse despertar quebra o silêncio que muitos consideravam um atributo inevitável dos túmulos. E a vida explode por vários canais de comunicação existentes entre as duas humanidades. Alguns com nomes inicialmente estranhos, como psicofonia, psicografia, clarividência, audição. Em Mediunidade, Vida e Comunicação, José Herculano Pires, partindo e voltando sempre aos ensinamentos codificados por Allan Kardec, aprofunda o conceito do fenômeno e fala sobre seus aspectos funcionais, distinguindo as manifestações sutis em alguns e a chamada mediunidade de serviço. Destinada a auxílio ao próximo, o autor também disseca o ato mediúnico, mostrando os seus componentes e as normas que regem o exercício seguro. Fala do que pode causar a falta de critério neste tipo de trabalho. Aborda o drama da obsessão e analisa meios do médium libertar-se dele. Na obra,
J. Herculano mostra por que foi considerado um estudioso avançado para o seu tempo. Apesar disso, o autor adverte que a leitura do Livro dos Médiuns, obra básica que fala sobre o assunto, continua sendo indispensável a todos que desejam estudar mediunidade. O livro Mediunidade é um trabalho desenvolvido em 16 capítulos ao longo de 150 páginas, editado pela editora Edicel de São Paulo. Você pode encontrá-lo nas livrarias e nos centros espíritas. Você sabia que o Espiritismo, além da crença em Deus e na imortalidade da alma, base de todas as religiões, difere das demais por fundamentar-se na pré-existência da alma, nas vidas sucessivas ou reencarnação, na comunicação dos espíritos com os homens e na pluralidade dos mundos habitados? Liberte-se das recordações deprimentes, passando adiante os objetos que as evocam. Programe para o seu dia pequenos trabalhos que o melhorem intimamente. Bem, amigos, chegamos ao final de mais uma edição de Momentos de Reflexão. Programa realizado pelo Instituto de Cultura Espírita de Mato Grosso do Sul. Estamos certos de que o tema abordado tenha trazido respostas para muitas e angustiantes dúvidas que ainda não foram sanadas, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico-científico de que já dispomos. E tudo isso porque o homem detém-se às vezes apenas no estudo da matéria, esquecendo-se que não há efeitos sem causas. E a ação causadora de todos os atos do homem encontra-se no espírito, que sobrevive ao que chamamos morte. Dessa forma, alguns estudiosos da vida, embora cheios de boa vontade, continuam ignorando as sucessivas vidas, porque passam os espíritos, bem como o aprendizado que nelas desenvolvem. E é fixado através de testes, provas de resistência. Por outro lado, não enxergam que o novo homem, renascendo constantemente, necessita expulsar de si antigos padrões de comportamento, espiando e corrigindo atos passados, produzindo uma espécie de acerto de contas com a própria formação. Obrigado e uma boa semana a todos. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir incessantemente, tal é a lei.